vida dessa gorda. Tudo bem com vocês, pessoal? Por aqui tudo ótimo, graças a Deus. Hoje estamos aqui usando e abusando da presença da minha amiga, irmã, uma companheira, Adri. E a Nina também vai falar. A Adriana botou uma cadeirinha ali para ela também, porque ela é chicletilda. Pessoal, já foi um vídeo para vocês aí. Esse é o segundo vídeo que tá indo a respeito de uma pergunta. Na verdade, não foi uma pergunta. Na verdade, a escrita pediu que ela falasse sobre esse tema e eu achei muito pertinente. Porque a gente tem trazido aqui no canal esses temas, né? Eu vou ler aqui a pergunta dela toda e depois a Adri vai falar sobre, tá? Hoje eu não vou aparecer, porque agora eu já me desmontei toda, já tirei minha roupa do Brasil, mas eu estou aqui com vocês. Júlia Mesquita. Ela começou assim: querida marota, emagrecer não dá a ninguém o direito de olhar de cima para quem ainda está no caminho. A verdadeira conquista não é perder peso, é não perder a humildade ou a humanidade diante do processo do outro. Seus vídeos são de utilidade pública. Você tem noção de quantos corações você conforta? As suas palavras tiram toneladas de peso das costas de muitos obesos. Você não romantiza a doença, você deixa claro que a escolha é individual, mas que a caminhada pode e deve ser acompanhada. O fato das pessoas não enxergarem a obesidade como doença e sim como desleixo também me intriga. E seria ótimo que a Adriana pudesse falar a respeito desse assunto. Acredito que ela tenha muito a colaborar. Está aí, Júlia, toda para você. Bom, Júlia, não sei se eu vou ter muito a colaborar, né? Mas vou tentar fazer o possível. Muito provavelmente, gente, eu tô sem script, então eu posso esquecer de falar alguma coisa, né? E por que eu faço script? Para não me perder, tá? Mas eu não tenho nada aqui a não ser a minha taça de vinho e... A Nina. A Ninoca, que tá aqui como apoio moral, né, minha filha? E estou tomando vinho, sim. Não estou de porre. Começou agora? Pois é. Comecei a tomar minha primeira tacinha agora. E provavelmente vou ter uma onda de calor por causa do vinho. Mas isso aí a gente releva. E vi a polêmica, né, do que estava acontecendo lá no YouTube. E deixa eu esclarecer para vocês, eu já falei no outro vídeo que a psicologia é uma ciência. Ela é tanto ciência quanto a medicina, quanto a matemática, quanto a física, química, enfim. Só que ela é uma ciência da mente e do comportamento humano. E não é uma ciência exata, né? Porque mente, psique e comportamento são coisas assim não padronizadas, né? Então, o que se sabe até agora, né, da obesidade? A obesidade tem inúmeros fatores. Há quem chame de obesidade primária e secundária, há quem chame de obesidade endógena e exógena, há quem chame, né, que distribua, né, a obesidade nos níveis, e ela tem causas em inúmeros fatores internos e fatores externos. O que se sabe até agora, e o que eu acredito, né, piamente, é que não só referente à obesidade, mas a qualquer tipo, né, de doença física, é um combinado entre genética e meio, né? Meio externo. O que é esse meio? É de onde a gente veio, a nossa família, os nossos amigos, a sociedade, a cultura que a gente vive.
E eu acredito piamente que qualquer doença é influenciada por fatores internos, genética e fatores internos psicológicos e fatores externos que eu vou aqui arredondar como o meio onde vivemos, né? E por meio onde vivemos, cultura, sociedade, família, tudo nesse combo. Oi, amor. Então, veja bem, quando eu ouvi o vídeo dessa pessoa, vou mandar um recado exclusivamente para você nesse momento. Não sei se você é homem, não sei se você é mulher, isso para mim é indiferente. Mas eu gostaria muito de conversar com você. Com você, tá? Então, se você quiser e se você puder, você deixa o teu telefone ou o seu e-mail com a Catarina, que eu vou entrar em contato com você para conversarmos, ok? Em primeiro lugar, foi extremamente impactante ouvir, né, esse depoimento da pessoa contando o que ela passa com a própria irmã ou irmão. Mas fácil falar pessoa, né? Porque pessoa é algo impessoal. Pessoa e pessoal, hoje eu tô demais. Não é um vinho, gente. Impactante mesmo. Então, quando você sofre bullying, porque o nome disso é bullying, de uma pessoa, né, que é um familiar, parece que adquire um peso muito grande por ser familiar, né? E dói mais porque é de um familiar. E em segundo lugar, como uma pessoa que já passou, né, por todo o processo de preconceito, de bullying, e por todas as dificuldades que a obesidade, né, causa, físicas, né, de forma física e psíquica, como é que pode você reproduzir aquilo que te machucou tanto? É incrível. É a vítima se tornando o algoz. Ora você foi vítima do preconceito, do bullying, das limitações físicas, e hoje você é o algoz dessa pessoa que infelizmente não conseguiu fazer a cirurgia por uma questão cardíaca. Não sei qual é a sua doença, e só saberei se você topar conversar comigo. Infelizmente, não sei se vocês viram o vídeo que eu falei anteriormente, que em termos de evolução, né, a humanidade está caminhando de igual minhoquinha, né? Por que essa pessoa está fazendo isso? Com a outra pessoa que é da família. Talvez seja uma forma de defesa muito rudimentar, de tentar se vingar de todas aquelas pessoas que fizeram o bullying, que fizeram, né, que foram preconceituosas com essa pessoa que conseguiu a cirurgia no passado. Talvez seja falta de inteligência emocional, talvez seja imaturidade,
talvez seja maldade mesmo. Porque existem pessoas que são más. Eu não sei porque eu não conheço essa pessoa. E mesmo que eu venha a conhecer essa pessoa que hoje maltrata aquela que escreveu para Catarina, ficaram somente impressões. O meu foco é para você que está sendo vítima desse bullying, desse preconceito, dessa maldade que o seu parente está fazendo com você. No impacto negativo que isso está causando na sua vida. Mas veja bem, isso serve para todos. Nós só nos tornamos vítimas porque permitimos que isso aconteça. Nós temos o direito e o dever de parar essas pessoas. E a forma que nós podemos fazer isso é dizendo basta. Comigo você não vai falar desse jeito. É nos defendermos. É colocarmos a nossa voz para fora. Isso é difícil? É difícil. Ainda mais quando vem de uma pessoa que significa alguma coisa pra gente. Mas não é impossível. Isso é prática. Isso é exercício diário. Isso é qualquer pessoa aprender a se valorizar em primeiro lugar. Agora foi uma pausa para receber a Shopee. Voltamos, amores. E aí ela aproveitou, gente, o intervalo para dizer que eu não respondi a pergunta do porquê que as pessoas ainda não consideram a obesidade como uma doença. Eu falei para ela por ignorância, né? E por fatores internos, né? De uma certa dificuldade de reconhecer o que a ciência já está falando há muito tempo, tá? Que a obesidade já está sendo considerada como doença há mais de 10 anos. Então, por que a pessoa ou pessoas continuam escolhendo, né, ignorar a ciência e se apegar a valores por ignorância, só fazendo terapia, gente? Porque cada um é cada um, eu não tenho como generalizar, tá? Mas provavelmente são as mesmas pessoas que ficam propagando fake news, que acreditam em tudo que vem nas redes sociais, que não se dão ao trabalho de pesquisar, né? Porque infelizmente, gente, nas redes sociais existem muitas fake news, né? Então, assim, quando você recebe uma notícia, né, numa rede social, vai lá averiguar. Entra no site, nos sites científicos, entra nos sites que são específicos para esclarecer se aquilo é boato, se aquilo realmente é fake, se aquilo é verdadeiro. Não sai repostando, né, sem você ter um critério de avaliação. E esse critério de avaliação é interna, né? Então, volto a te dizer para todos, né, por que as pessoas escolhem manterem-se na ignorância, é uma questão individual. Tá, agora eu vou te fazer uma pergunta. E ao mesmo tempo é individual, mas é coletiva, né? Porque não é uma pessoa aqui, uma pessoa ali, né? É uma comunidade, né, que se junta em pensamento afirmando que a obesidade é falta de vergonha na cara. Então eu falo para essa comunidade, vai estudar a respeito da obesidade, mas vai estudar nos sites científicos, na medicina, na psicologia e em outros tantos, né? Para vocês não continuarem propagando esse absurdo. Gente, a hanseníase, né, que hoje é chamada de hanseníase,
mas desde os primórdios era considerado, né, era chamado como lepra, né? Ela hoje, graças aos avanços científicos, as pessoas podem conviver umas com as outras com hanseníase sem risco de contágio. E no passado, os leprosos foram segregados. E aí eu digo passados mesmo, gente, da época de Jesus Cristo, né? Porque não se tinha o entendimento que se tem hoje, de saber que a lepra / hanseníase não é algo, né, que a pessoa vai se contaminar, a pessoa vai, porque teve um contato com uma portadora de hanseníase, vai morrer por causa disso. Mas sempre vai existir aquela comunidade que vai continuar segregando os portadores de hanseníase, por exemplo. E isso é ignorância. Agora, por que as pessoas escolhem se manter ignorantes, né, e se tornam uma comunidade? É escolha individual. Vou fazer uma pergunta, tipo assim, baseado nos próprios comentários do vídeo, tipo, o indivíduo ele precisa ter a força de vontade, e que é o que eu já falei sobre isso. Ter a força de vontade, muitas vezes o indivíduo tem, porém, o que se fala, o que se foi comentado foi: porque precisa de tratamento de choque, porque as pessoas precisam ouvir a realidade, porque é muito mimimi. São vários fatores dando desculpas para não entrar numa reeducação alimentar direto. Existem muitos altos e baixos, porque eu consegui, porque eu fiz, porque comigo foi diferente, porque nós não estamos falando de classe social, nós não estamos falando de traumas, nós não estamos falando de abusos, nós não estamos falando de nada. A situação é, 2 pontos, resumindo: a pessoa obesa, mórbida, ela não emagrece única e exclusivamente porque ela não é esforçada. O que você tem a falar sobre isso? Volto a dizer, ignorância, tá? Porque a pessoa obesa, lembrando que existe diferença, tá, entre a obesidade que é adquirida na infância da obesidade que é adquirida na vida adulta, tá? Existe diferença, então vocês vão estudar, porque eu não sou especialista, tá? E a ignorância nos leva, né, a diversos caminhos, inclusive a acreditar em fake news e a propagar fake news, né? Ou fatos como esse de que a obesidade falta de vergonha na cara. Foi muito bom você ter me lembrado disso, que eu havia esquecido de mencionar. Para se tratar da obesidade, que é o tema que a gente está focando nesse momento, em primeiríssimo lugar, a gente, o psicólogo, tá? Falo como psicóloga, eu preciso conhecer a história daquele indivíduo, né? Isso chama-se anamnese, tá? E aí eu vou lá atrás, tá? Desde a gestação daquele indivíduo, para compreender um pouco dessa história. Se a obesidade foi adquirida na infância, se a obesidade foi adquirida na adolescência, se foi adquirida na vida adulta, fatos ambientais que possam ter contribuído para o desenvolvimento dessa obesidade, fatos genéticos que podem ter contribuído para o desenvolvimento dessa obesidade, fatos psicológicos que podem ter contribuído, né, para o desenvolvimento desta obesidade. Faz-se uma anamnese completa desse indivíduo, né? E aí, o primeiro passo, né? Eu vou falar primeiro, segundo, terceiro, mas não tem uma ordem rígida, tá? Eu não trabalho com ordens rígidas, tá?
Primeiro, reconhecer-se enquanto uma pessoa obesa. Em segundo lugar, reconhecer que você precisa sair da obesidade mórbida. Em terceiro lugar, parar de se colocar no lugar de vítima. Porque enquanto o paciente tem um discurso vitimista, não posso isso, não posso aquilo, mas isso aconteceu comigo, porque eu sou gorda porque aconteceu tal coisa, eu sou gorda porque isso, porque aquilo, tudo. Não estou minimizando o sofrimento, estou dizendo somente que o seu discurso tem que parar de ser o discurso de uma pessoa vítima. Você é o ator principal da sua vida. Logicamente, é você quem tem que agir como ator principal da sua vida. E enquanto você se coloca enquanto vítima, você justifica a sua omissão, a sua falta de ação, a sua inércia naquilo que você supõe que tenha acontecido. Por que eu digo supõe? Realmente, a pessoa pode ter sofrido um trauma na infância, por exemplo, a morte de alguém, ou um abuso sexual, e aí acabou desenvolvendo a obesidade. Isso é possível? Claro que é possível. Mas enquanto você justifica a sua inércia naquilo que aconteceu no passado, você está num papel de vítima. E o papel da terapia ou da análise é reverter esse papel. Mas não é o psicólogo ou o analista que vai reverter. É você que é o ator da sua vida. É você que tem que se conscientizar que, independente do que apareceu, do que aconteceu no passado, você precisa agir no presente para mudar o seu futuro. Então, eu espero que eu tenha respondido, né? Mas enquanto vocês não saírem do papel de vítima e enquanto vocês não saírem da inércia e partirem para a ação, vocês vão continuar sendo obesos, sejam obesos nível 1, nível 2, nível 3. Todos nós temos as nossas limitações. Eu, enquanto magra, tenho as minhas limitações. Gente, eu não consigo pegar uma coisa muito pesada que eu vou lesionar minha coluna. Eu tenho as minhas limitações e eu tive várias limitações enquanto eu pesava quase 80 quilos. Eu sofria de muitas dores no meu joelho. Lembrem-se que eu tenho 1,47 m, eu estava no nível 3 de obesidade. Então, amiga, a gente, diante de tudo que você falou, a gente pode partir do princípio que cada indivíduo é um indivíduo. A gente não pode comparar a história do João com a Maria, nem da Maria com o João, porque como você falou aí na anamnésia, que chama, quando a pessoa chega para um tratamento, cada um tem a sua história de vida. Sim. Então, não é uma coisa que você... Tratar a obesidade não é como se você fosse fazer uma roupa numa confecção, não é uma coisa em massa, é uma coisa individualizada. Então, talvez você tenha passado por um emagrecimento e você tem uma pessoa, né, na sua família ou seu amigo que ainda está lutando, porque vocês têm histórias diferentes, vocês têm organismos diferentes, você tem DNA diferente. Então a gente não pode dizer, se eu conseguir, você também tem que conseguir. Você pode até falar nisso a nível de eu falei sobre isso no vídeo, da entonação, de você dar força. Poxa, eu consegui, você também consegue, mas não colocar isso trazendo para a história lá do fatídico e-mail que, né, tudo surgiu por causa disso. Eram pessoas da mesma família, com o mesmo DNA, só que uma, querendo ou não, teve uma ajuda, que é o que eu costumo dizer aqui no canal para todo mundo. Eu não sou contra a nenhum método de emagrecimento, desde que ele seja acompanhado e indicado por um médico. Nem caneta, nem bariátrica, nem nada. Só que a gente não pode deixar de dizer que esse caso que criou esse monte de situações e perguntas, a gente tinha 2 irmãos,
onde Ou duas irmãs que tinham problemas de obesidade, o que já me leva a crer que isso também tenha vindo acompanhado de uma carga genética. Muito provavelmente. E uma dessas pessoas tinha um problema, a outra não tinha, conseguiu fazer. Então, assim, é o que eu digo, existem muitas pessoas que elas fazem a bariátrica e voltam a engordar por uma série de motivos. Tem muitas pessoas que fazem a bariátrica e se dão muito bem. Tem muitas pessoas que fazem bariátrica e se dão muito mal. Tem muitas pessoas que fazem a bariátrica e se dão mais ou menos. Isso vai depender de como a pessoa leva o tratamento, isso vai depender do organismo, enfim, isso vai depender de uma gama de coisas. Mas o que eu quero dizer aqui, para quem está assistindo a gente, e com teu aval aí, é que, querendo ou não, essa outra pessoa que faz bullying com parente, ela teve uma ajuda, ela teve um empurrão, que essa outra não teve, porque não pôde operar. E foi exatamente a partir da cirurgia que ela emagreceu. Então a gente há de convir o seguinte: a cirurgia não é fácil, a cirurgia não é mole, mas a cirurgia te dá um empurrão, cabe a você levar aquilo. Sim, existe o mérito pessoal, lógico. Claro. De você conseguir manter-se magro após a cirurgia, né? Existe o seu mérito pessoal, o que não te dá o direito de fazer bullying com as outras pessoas. Eu entendo que quando você fala, se eu conseguir, você também consegue, tudo depende da sua intenção. É porque isso. eu posso chegar pra você, porque eu tenho propriedade Sim, sim. e falar assim: Migona, se você decidir fazer a bariátrica, você vai conseguir. Eu consegui, você vai conseguir, etc. Porque eu estou te motivando. Mas aí é que tá. A discussão toda que vem do e-mail é que esse parente quer que essa pessoa emagreça e até aí é legítimo, tudo bem. Mas a forma com que essa pessoa faz isso, ela não é motivacional. Ela não entende o seguinte: o ponto é, a pessoa não conseguiu ter o empurrão que ela teve. Será que se ela não tivesse tido o empurrão que a bariátrica deu a ela, ela não estaria na mesma situação que o parente? Não se sabe dizer. Não. Mas a gente não pode omitir que ela teve uma ajuda. Sim, sem dúvida. Agora, ela está há 10 anos bem, é um mérito dela. Exatamente. Total. Mas ela teve uma ajuda. Sim, o processo começou após a cirurgia bariátrica. Mas é mérito dela manter-se saudável, né? E aí eu tô falando manter-se saudável, entre aspas, porque eu não sei como é que estão os exames de sangue dela, de urina, não sei o quê, mas se ela tá se mantendo no peso, compreende-se em teoria que ela está saudável, mas não é isso que define saúde, tá, gente? É mérito dela, sim, mas volto a dizer, não dá o direito dela fazer bullying com outras pessoas que passam pela mesma questão que ela já passou no passado. Exatamente. Tá? Então, para você que escreveu o e-mail, minha oferta continua de pé, tá bom? Gente, em qualquer procedimento cirúrgico há riscos, né? Catarina fica apavorada, mas eu sou assim. Quando eu fui fazer a cirurgia, né, a bariátrica, eu deixei tudo pronto para minha morte. Ela fica apavorada. Eu mandei por e-mail para ela tudo que ela deveria fazer na minha morte, para ajudar a minha mãe, porque a minha mãe tem idade, e a minha mãe, devido ao sofrimento, ela não ia ter, né, pelo menos eu imagino que ela não ia ter, né, a frieza necessária para lidar com essas questões de morte. E ela: não vou abrir, eu não vou ler. Eu falei: tudo bem, não precisa. Mas, gente, a morte é uma possibilidade. Eu posso daqui a 2 minutos ter um infarto fulminante e morrer. Mas eu também fiz isso com ela quando eu fui operar o intestino. Eu deixei tudo pronto para minha morte. Então, porque eu sou uma pessoa prática. E eu sei que a morte pode acontecer daqui a 2 segundos. Então, assim, toda cirurgia tem os seus riscos. Mas se você não estiver preparado psicologicamente para aquela cirurgia,
a probabilidade é de haver complicações na cirurgia ou pós-cirurgia, porque você não estava preparado psiquicamente para enfrentar aquilo. E antes de você fazer uma cirurgia, aí eu tô falando de cirurgia eletiva, né? Eu não tô falando de cirurgia de emergência. De cirurgia eletiva, vai estudar o procedimento. O Google não é doutor. Então vá sempre no site do CRM, vá sempre procurar sites de médicos de confiança, para você entender o procedimento pelo qual você vai passar e começar a se preparar psicologicamente para isso. Tá? Cirurgia, obesidade, gente, não é sem vergonhice, né? Mas saia do seu discurso de vítima. Você é o ator principal da sua vida, você é o agente de mudança e transformação da sua própria vida. Se você hoje tem uma obesidade que não te permite levantar da cama, porque você pesa 300 quilos, por exemplo, você vai começar a se exercitar na cama. Devagarzinho, nem que seja fazer 2 exercícios com os braços todos os dias. É isso. Mas você tem que agir. Sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto. E aí, gente, tratamento psicológico, ele ajuda. Mas Nossa. ele só ajuda quem está disposto a ser ajudado. Um beijo pra vocês. Amores, amei. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado. Como a nossa querida inscrita Júlia colocou aí, espero que a minha amiga possa ter contribuído. Os cachorrinhos estão que estão. Vocês relevem. E agora é isso. Até agora é isso. Qualquer outra novidade a mais, a gente volta aqui pra gente hablar, né, amiga? Que a gente tem boca pra hablar. Fale por você. Ai, meu Deus, olha, se vocês gostaram, não esqueçam, amores, de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo. Às vezes esse vídeo vai ser muito importante para outras pessoas. Então, já sabem o que fazer. Um beijinho e até o próximo, se Deus quiser e Ele há de querer. A Adri vai falar. Júlia, se faltou alguma coisa na minha resposta, sinaliza lá, tá bom? Beijinho.